Imperativo Moral, semana 46, 17 de novembro de 2023. Conspirações à parte. Oi, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes de começar, não se esqueçam de deixar o like. Se são novos aqui, considerem subscrever o canal e ativar as notificações para que o algoritmo do YouTube faça este conteúdo chegar a mais gente. Podem também partilhar com os vossos amigos. Agradeço os satoshis que têm enviado. Vocês são os maiores. E se quiserem continuar a enviar, deixem um QR Code no canto superior direito. Bora? Bem, como tínhamos falado na semana passada, aqui fica uma teoria da conspiração do que se passou estes últimos dias a nível de política por cá. 1. Conspiração marcelista. O Ministério Público faz buscas e o governo cai. O Ministério Público pede prisão para os suspeitos e faz 5 detidos. O juiz, ao final de uma semana, manda todos para casa, porque afinal os fortes indícios não eram assim tão fortes. O Ministério Público meteu o pé na poça. Mas entretanto, há coisas boas a acontecerem. O regime do Costa e Quistão cai. E também cai o IUC. Mas no meio disto tudo, quem é que sai de uma tremenda embrulhada? Vocês se lembram? No dia 3 de novembro, estourou o escândalo do Marcelo, revelado por a Sandra Felgueiras. O caso Marcela Pharmagate. Marcelo terá ou não tido influência no medicamento administrado às gêmeas brasileiras de 4 milhões de euros? É óbvio que sim. Aliás, ele teve várias declarações onde se contradiz. Primeiro, não se recordava. Depois, se foi o filho que lhe falou alguma coisa, ele não tinha memória. Até que finalmente disse que a família, neste caso o filho, não era o presidente. Portanto, nada a apontar. O que é certinho é que a própria mãe das miúdas afirma que o Marcelo deu aquele jeitinho malandro. Ainda assim, a Ministra da Saúde da altura, Marta Temido, sabia também do sucedido, pois ela teve que dar o avalo para a compra dos medicamentos milionários. E quem fala em Marta Temido, fala no PS em geral. É óbvio que António Costa estava a par do acontecimento. Assim sendo, o medicamento milionário seria um colateral de segurança para ambos os lados, ou apenas um trunfo na manga. Mais recentemente, Marcelo pediu a exoneração de Galamba, no caso do computador portátil do assessor. Marcelo, entre vários avisos, chamou a atenção para gastar o dinheiro do PRR bem rápido. E depois destes episódios, era notório que se notava um desconforto entre poderes, ou seja, entre Costa e o Marcelo. Entretanto, o Marcelo sabia que o Costa estava a ser alvo de uma investigação desde 2020. Isso é óbvio. Agora, vamos ao trunfo na mesa. Marcelo, depois de perceber que estava a correr uma investigação e que as coisas estavam a azedar, puxa o colateral e mata 2 coelhos de uma só vez. Desvia as atenções da investigação sobre o caso Marcela Pharmagate e reduz Costa a pó e todo o governo socialista com um golpe de Estado, afastando dele todas as atenções. É isto? Ou não? Não sei, é só uma teoria. Mas se calhar tenho aqui outra teoria que cabe muito bem aqui. 1.1. E por falar em IUC, o IUC caiu, mas não foi por manifestações que caiu, foi porque o governo caiu. Depois da lei da multiplicação do IUC, veio a lei travão dos 25 euros por 2 anos. E no terceiro, o IUC paga na totalidade com o ajuste, que no meu caso passava de 45 para 225 euros. Para já, o imposto é inconstitucional porque Portugal não pode haver dupla taxação. Mas como o socialista está-se a cagar para a Constituição, é a Constituição que eles tanto defendem, mas só quando é para o bem deles. E já sabem a nova? A nova é a redução do IUC de 11% por uma questão de justiça social. Então, quando a proposta era aumentar, era o quê? Mas estes 11% não devem ter nada a ver com as eleições que se avizinham. Não, o Eurico Brilhante Dias, o Lambotas, disse que era mesmo uma proposta populista para a reeleição. Estes gajos são uma verdadeira escória da sociedade. 0% de honestidade. Mas no meio disto tudo, o IUC, casos e casinhos, influências, corrupção, dinheiro escondido em caixas de vinho, o PS volta a uma reeleição. Acaso para dizer que português gosta de ser sodomizado e paga para isso. Paga e fica contente. No final,
Não tem capacidade de perceber que o Estado, o governo, é uma soma zero e dá com uma mão para roubar com três. 2. União Europeia ou Comunistão Europeu? Na semana passada foi dado mais um passo no controle do cidadão. O Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia chegaram a um acordo final sobre o enquadramento regulatório para a carteira de identidade digital da União Europeia. Espetáculo! Imaginem o que é ter as vossas informações todas, incluindo as bancárias, centralizadas numa base de dados em que o conjunto de burocratas ou políticos possam controlar o que tu comes, o que tu vês, por onde vais, o que gastas. E se o gastas mal gasto, se comes coisas prejudiciais à saúde, o famoso aplicativo Vital com toda a informação da tua vida, um género de Big Brother que vai desembarcar numa utopia orwelliana. Claro que isto é vendido como uma tecnologia facilitadora, uma inovação, mas as facilidades estão sempre nisto, em merda. 3. O último estudo da Reserva Federal, ou Fed, americana, revelou uma tendência preocupante entre as famílias americanas, especialmente aquelas fora dos 20% mais ricas, de acordo com o relatório da Bloomberg. Desde o início da pandemia do Covid-19, ou fake me, as poupanças adicionais das famílias têm menos ativos líquidos do que tinham antes do início da pandemia. 80% das famílias americanas estão numa situação financeira pior agora do que antes do Covid-19. Vocês sabem que no início da pandemia o Trump pôs a impressora a funcionar no máximo. E como se não bastasse, entrou o senil do Biden e continuou a impressão no carrossel da loucura keynesiana. Isto são só as consequências do Estado a interferir na economia. Agora eu não sei se já vos falei em Bitcoin, mas mesmo que vejam Bitcoin do ponto especulativo, médio prazo, ou uma reserva de valor a longo prazo, a única maneira de qualquer pessoa se defender destas coisas que os governos fazem, da impressão do dinheiro, é Bitcoin. Portanto, não deixem de estudar o que é Bitcoin e o que é que Bitcoin pode resolver nas vossas vidas. 4. Claro, não poderíamos esquecer o Brasil, o nosso amado Brasil, que, admirem-se vocês, vai ter um imposto do pecado. O pecado. Esta nova lei prevê a implantação de um imposto seletivo sobre bens e serviços que sejam prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. O tributo ganha o apelido de Imposto do Pecado, porque deve incidir sobre itens como cigarros, bebidas alcoólicas e petiscadas. É mesmo isso. Para mim, o real pecado é pagar impostos. Esse sim é um pecado muito maior. Este imposto e 1 milhão de outros impostos só servem para alimentar ladrões com a desculpa da redistribuição. Até porque pobre é o primeiro a pagar. É como se pobre também não tivesse pecados, não é? Ora, se tudo que é consumido em excesso é prejudicial à saúde e tudo que é cultivado, transformado e criado, segundo os ecostéricos, prejudica o ambiente e causa alterações climáticas, por que não pôr já uns 100% de imposto em tudo? Aliás, não foi assim como o Luxo fez com a taxação do AliExpress e outras lojas semelhantes? O melhor é pegarem na picanha metafórica e fazerem o L. 5. Nuestros hermanos vizinhos, os espanhóis, andam entretidos com a telenovela do governo. Sanches finalmente forma o governo, mas para isso teve que abrir concessão e desta vez não à ultra-esquerda radical, mas à extrema, entre aspas, direita. Pelos vistos, ser de extrema-direita em Espanha é só pedir secessão do Estado, que levas logo com o rótulo. Bem, mas Pedro Sánchez, para garantir o poleiro, teve que dar amnistia ao líder dos independentistas, que mais uma vez não podia, mas deu. E perdoou uma dívida aos catalães. Burocrata, pode tudo, é só assinar o papel. Quem não gostou muito foi o pessoal da extrema-esquerda. Sentiram-se traídos. Mas também, quem é que os mandou ter poucos votos? Como já tinha dito há uns imperativos morais, Espanha é um daqueles países difíceis de entender. É uma manta de retalhos. Uns querem a Espanha unida, outros não querem ser espanhóis. Tem independentistas, nacionalistas, extremistas, esquerdistas, fascistas, pacifistas, taxistas, covidistas e até tem a Shakira a dever 14,5 milhões de euros. ANCAP total. Belo e moral.
Obrigado por ficarem até ao final. Não se esqueçam de visitar o site ancapbit.com. Temos lá muitos artigos sobre liberdade e Bitcoin. Na secção livraria temos alguns livros em PDF para poderem descarregar gratuitamente. Não se deixem vencer por este mundo palhaço. Eu sei que não é fácil, mas resistam até à última gota. Este vídeo foi escrito, produzido por mim, Lex Liber. Vemo-nos para a semana. Um abraço, fiquem bem e obrigado.